Era um sonho dos fundadores e dos investidores também ter a empresa listada na Nasdaq, né? Então, o maior mercado de tecnologia do mundo. Então, isso traz visibilidade, traz governança, traz capital para a gente continuar investindo. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral! Você já ouviu falar de inteligência artificial? Machine Learning, Big Data, Analytics, Deep Tech e Open Health. Você já ouviu falar disso também? Bom, hoje é dia de trazer à tona todos esses assuntos que são de extrema importância para o mercado da saúde. E para explicar de maneira direta e objetiva tudo isso e contar um pouquinho sobre a sua empresa, eu convidei o Jorge Carvalho, que é Head da Semantics Health. Jorge, seja bem-vindo ao Vioral. Muito prazer, PC. Obrigado pelo convite. Jorge, para começar, vamos lá explicar Semantics Health. Eu falei do termo Deep Tech, muita gente acho que nem ouviu esse termo ainda. O que ele é e o que é a Semantics Health? Legal, eu vou dar até um passo atrás, vou explicar um pouquinho da história da Semantics, que ela é interessante. A Semantics é uma empresa brasileira de tecnologia, né? Ela tem seus 12, 13 anos de vida. Ela se iniciou como uma empresa de consultoria nessa área de dados, né? De projetos de dados. Começou muito forte com a indústria financeira, os grandes bancos, né? Acho que, se não me engano, o Itaú foi o grande primeiro cliente da Semantics. São as empresas que, historicamente, investem mais nesse negócio de dados e tecnologia, né? Ao longo dos anos, com a entrada de um fundo de investimento chamado Crescera, a tese da companhia ela mudou um pouco para a construção de um produto proprietário de dados, né? Então, até então, a gente fazia projetos de consultoria com soluções de terceiros, né? Soluções de mercado, né? E via de regra, PC, os projetos eram sempre muito complexos, custosos, né? Porque as soluções eram dolarizadas e os fundadores na época entenderam que, poxa, faltava no mercado uma solução que fosse end-to-end, né? Que pudesse pegar toda a jornada de dados, e aí depois a gente pode explorar um pouquinho o que isso significa, né? Então, há 6 anos atrás a gente começou a construir o nosso produto próprio, que hoje a gente chama de Semantics Data Platform. Para isso, a gente fez esse desenvolvimento tanto orgânico como inorgânico, né? Então, tem um time grande aqui de desenvolvedores construindo esse produto. E também a gente fez algumas aquisições ao longo do tempo, né? A gente fez a aquisição de uma empresa chamada Link API, que faz toda a gestão de APIs no mercado. Então é importante, se a gente quisesse ter um produto de dados, a gente teria que ter como trazer esses dados para dentro da plataforma. A Link API entrou para fazer isso, né? Para agregar nessa área. Mais recentemente, a gente fez uma aquisição estratégica de uma empresa chamada Zeta, né? Então, uma das principais empresas de Health Analytics do mercado, né? Tem produtos prontos aí para endereçadores do mercado. Então, a gente, recentemente também, até para não posso esquecer, era um sonho dos fundadores e dos investidores também ter a empresa listada na Nasdaq, né? Então, o maior mercado de tecnologia do mundo. Então, isso traz visibilidade, traz governança, traz capital para a gente continuar investindo. A gente fez também uma aquisição recente de uma empresa chamada Elemeno, que é uma empresa que faz todo o processo de MLOps, né? Machine Learning Operations. E na saúde, né? Então a gente é dividido aqui por verticais de indústria, né? Então a indústria da saúde, eu, como você colocou, lidero essa indústria do ponto de vista de negócios, né? E a gente tem todo um time aqui que nos ajuda, e a gente basicamente faz projetos de dados dentro dos diversos players que tem nessa indústria, né? A gente trabalha com a cadeia inteira da saúde, desde laboratórios farmacêuticos até operadoras, hospitais, clínicas, enfim, a gente trabalha com
todos os players. A gente se denomina uma Deep Tech. O que é uma Deep Tech? É aquela empresa de tecnologia que não aparece, né? Então a gente não tem o tal do client facing, né? A nossa solução está embedada muitas vezes em soluções que estão aí no mercado, rodando. Então, vou te dar um exemplo, né? Tem uma grande empresa do varejo que todo o algoritmo de previsão ou de recomendação de produto, né? Na hora que o cliente abre o aplicativo e vem uma recomendação, é um algoritmo que a gente construiu e está rodando aqui nas nossas plataformas. Então, só para dar um exemplo aí do que a gente faz e por que a gente se denomina Deep Tech. Legal, Jorge, você tocou nesse assunto. Às vezes, esse mundo parece muito distante da saúde, porque a gente sempre usa esses exemplos do varejo, né? Então agora, hoje, a gente está com mania de citar Mercado Livre, que faz um papel extraordinário de ciência de dados para tomada de decisão, entre outros grandes players. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para esse mundo nosso de saúde. Já dá para usar esses dados? Porque a gente sabe que na saúde é tudo extremamente regulamentado, há uma preocupação enorme com LGPD, há uma preocupação enorme de não vazar dados de pacientes, dados sensíveis de saúde. Ou seja, me conta um pouquinho, Jorge, exatamente como que vocês estão aplicando isso no universo da saúde. Então, de fato, né, o dado da saúde é o mais sensível, né, e eu acho que a indústria da saúde está alguns passos atrás do ponto de vista de maturidade de dados, né, comparado com outros setores. Comentei aqui do setor financeiro, né? Mas de fato a gente consegue sim, e acho que um pouco do que a gente tem feito no mercado, ele endereça essas questões de segurança, né? Então, quando a gente coloca aí um projeto de dados de pé e faz um assessment de dados, um elemento importante é sempre a governança de dados, né? Segurança, como é que a gente consegue garantir que aqueles ambientes tecnológicos eles estão seguros até para vazamento de dados, enfim, e aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que hoje é uma realidade no Brasil e agrega bastante do ponto de vista de governança quando a gente fala das empresas de saúde. Mas a gente tem feito diversos projetos, né? E desde projetos mais iniciais, como eu comentei, de um assessment de dados, então entra numa empresa, seja um hospital, né, uma operadora, e para entender quais são os sistemas que estão ali presentes, como é que estão os dados, como é que eles estão organizados, como é que está a governança, e criar um roadmap, né? Então um roadmap de futuro de desenvolvimento, até a execução desse roadmap, né? Então a gente poder entrar e falar, legal, então você precisa conectar esses dados, né, esses sistemas, esses dados precisam vir para uma base única, vamos colocar isso daí na nuvem, né? Uma vez que a gente tenha isso, a gente começa a criar algumas visualizações para vocês, que estou seguindo um pouco da escada da maturidade de dados, né? O suprassumo da maturidade de dados é eu poder ter esse dado organizado, né, numa camada trusted, e eu começar a criar inteligência em cima disso, né? Então, vou te dar um exemplo dessa inteligência, né, no mercado de saúde. Um grande player do mercado verticalizado, ele tinha um problema grande que era no-show de consulta. Então, por volta de 30% a 35% das consultas, o paciente marcava, o médico ficava esperando e ele não aparecia. Esse é um baita problema na saúde, né? É um baita problema. É um baita problema. Então a gente reuniu os dados dessa empresa com dados públicos, né? E aí tem também um elemento importante da ciência de dados, que é o enriquecimento desses dados, ou seja, eu consegui colocar dados que não estão dentro da organização para compor aquele modelo, né? E a gente chegou numa acurácia desse modelo de 90%. Então, isso modelo de machine learning, ele sempre tem um nível de acurácia, né? O quanto eu posso confiar naquele modelo, né? E a gente conseguiu diminuir esse índice de no-show em 15%, né? Então, aí num volume grande, né? Você pensar que é um volume bem grande, nesse cliente a gente está falando aí numa possível economia anual de 50 milhões de reais, né? Então, aí está bem na pinta aí como a ciência de dados, né, a jornada de dados pode ajudar um player no mercado de saúde.
Que ótimo, que ótimo. Agora, você me falou alguns pontos aqui que eu queria aproveitar, puxar o gancho, né? Tá se falando muito agora de Open Health, Jorge. A gente já conhecia o termo no sistema financeiro, você até citou o mercado financeiro, que já está bem à frente na questão da transformação digital. Pô, o Brasil hoje, você falou de dados abertos, a gente tem o DataSUS, que é um baita banco no Brasil, assim, que às vezes eu acho que é pouco explorado, com o tanto que ele tem de informações. Onde que nós estamos? Qual que é a maturidade hoje da saúde em nível, estou falando nacional, Brasil, para a gente adotar, por exemplo, um Open Health? Eu sei que o governo tem essa plataforma, está tentando implementar, mas a coisa não anda. Tem um grupo de trabalho aí de Open Health, é uma promessa, a coisa vai, não vai. Como é que você está enxergando, Jorge? Você como uma empresa que está à frente de tudo isso, né? Eu enxergo com muito otimismo, né? Eu acho que de fato um desafio enorme, né? Quando a gente fala Open Health. Não existe nem ainda uma definição clara do que significa Open Health, né? Nem no Brasil, nem em qualquer outro lugar do mundo. Eu acho que a gente está falando de um sistema de saúde que contempla mais de 200 milhões de pessoas, né? Num país no tamanho continental que é o Brasil. Onde a gente recentemente passou uma lei de proteção de dados, né? Ou seja, super recente ainda quando a gente começa a falar de proteção de dados, já tem algumas discussões aí de regulamentar o uso de inteligência artificial, né? Então, o governo de fato colocou de pé aí um projeto que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Eu acredito que é um projeto para década, né? ou décadas, né? Eu acredito que ele vai ser em camadas, né? Você comentou aí dos dados públicos, né? A gente tem bastante dados já disponíveis, né? E que não são tão utilizados aí no mercado. Acho que aí está uma oportunidade, né? Para quem trabalha com dados, como é o caso da Semantics, que poxa, o que eu posso fazer com aquilo que já está disponível, né? Então aí tem uma alavanca de valor que a gente poderia explorar. Eu acho que assim, o futuro já chegou, né? Ele só não está distribuído. Acho que essa é uma frase importante, porque, né, se você olhar os grandes grupos de saúde e parte dessa consolidação que a gente tem visto no mercado, né, da verticalização desses grupos, parte disso é sim para poder criar os seus grandes jardins murados, né, como alguns colocam, que poxa, eu ter dentro de casa eu já consigo ter esse tal do Open Health, né? Ou seja, o uso de dados de uma maneira mais aberta para poder beneficiar o paciente, poder beneficiar o médico, poder beneficiar as próprias instituições, né? Acho que se for usado da maneira correta, né, e não politizada, eu acho que a gente só tem a ganhar como setor de saúde tendo dados mais abertos. E vai exigir, claro, né, como tudo nessa proporção, de uma atuação do governo, né, e com regulação, com leis, com regras, né? Então, o mercado americano, nesse ponto, ele está mais avançado do que o Brasil, ele já tem uma série ele é mais aberto nesse sentido, né? Já tem regras claras, por exemplo, todos os hospitais nos Estados Unidos são obrigados a ter uma API aberta, né? Então você já começa a ter algum tipo de facilidade para poder construir o que hoje esse chavão que a gente tem chamado de Open Health. Agora, Jorge, eu fui até ler uma reportagem da conferência agora da JP Morgan Healthcare Conference, e lá eles falam até que os dados da saúde representam 1/3 de todos os dados coletados no mundo, só que 95% deles não são utilizados pela indústria. Eu queria saber, você como uma empresa fundamentada no Big Data, né, na saúde, por que é tão difícil as empresas enxergarem o uso disso? Por que a gente, às vezes, pensa no dado, mas não pensa em transformar isso numa inteligência para tomada de decisão? Isso é questão... A gente tem na mente que vai ser caro, por isso que eu não vou contratar uma Semantics da vida. É realmente caro ainda, não democratizou, ou tem outros entraves para a gente não estar utilizando esses dados que estão aí, estão sendo disponíveis para nós, para que a gente tome decisões inteligentes?
Olha, o mercado de saúde, ele vem passando nos últimos anos por um momento delicado, né, do ponto de vista até de sustentabilidade econômica. A gente passou, sim, por uma pandemia que acelerou uma série de iniciativas, né, então isso é importante comentar, né, se você for pensar, há poucos anos atrás, a gente não tinha nem uma lei geral de dados, a gente não tinha a telesaúde como ela está presente hoje, né? A gente está falando aí no horizonte de ter 5G no Brasil todo, né? Então, assim, do ponto de vista de evolução, eu tenho visto bastante evolução, né? E eu estou presente nos principais grupos de saúde e vejo que praticamente todos, se não todos mesmo, têm projetos de transformação digital, né? Então, dentro aí da jornada de dados, o primeiro passo é você ter esse dado digitalizado. Não dá para eu fazer um projeto de dados, ter uma visão data-centric, né, data-driven, se eu tiver que usar papel ainda, né? Então, parte importante desse processo eu tenho que ter um prontuário eletrônico, eu tenho que ter um ERP, eu tenho que ter soluções que vão armazenar e vão gerar esses dados para eu poder trabalhar, né? Mas eu vejo sim um potencial grande do setor na melhor utilização dos dados. Acho que não menos importante, PC, é a questão cultural, tá? Então, assim, e aí quando eu falo cultural é de forma mais ampla mesmo, né? Eu acho que as instituições, a classe médica ainda tem bastante medo, né? E com razão, porque os dados de saúde são sensíveis mesmo, né? E existe todo um cuidado para você, de fato, utilizar isso para o bem do paciente, né? Acho que aí está a questão e fora esse cuidado, né, tem a questão também de poder, de saber, né, utilizar, né, de ter uma cultura analítica na empresa, né? Isso a gente se depara bastante. Quando você fala cultura, que é falta de profissional dentro da empresa, o que é isso? Falta de profissional, falta de capacitação, né? Então, essa é uma palavra que o mundo inteiro você vai começar a ouvir, né? Quando a gente fala de dados e AI e tudo mais, as pessoas não estão preparadas para trabalhar com dados de inteligência artificial. Eu estou generalizando, mas o fato é esse mesmo, né? A gente aqui, que é uma empresa puramente de dados, já está muito difícil para nós contratarmos, né, profissionais capacitados, e é uma tecnologia que ela evolui muito rápido, né? Então, eu estava comentando que boa parte das empresas que a gente visita e eventualmente faz algum projeto, a questão de cultura é sempre muito importante, né? Então, de nada adianta eu ter um baita sistema que me gera um monte de informação, se na ponta lá as pessoas não confiam naquilo, não querem usar, ou não sabem fazer uma análise básica, não sabem pedir algum tipo de indicador, né? Então, acho que tem eu brinco que os projetos eles têm que andar em paralelo, né? Tanto a tecnologia sendo implementada e desenvolvida e implantada, como também a capacitação do ser humano, né? A mudança de processo, mudança de cultura mesmo, para poder trabalhar com dados dentro das organizações de saúde. Você falou de data-driven, né? Esse não é uma terminologia nova. Acho que eu venho ouvindo pelo menos essa coisa. Você tem que ser data-driven, as empresas têm que ser data-driven. Às vezes eu comento isso dentro das palestras que eu vou dar para as indústrias, etc. E parece que é um bicho de 7 cabeças. As pessoas olham para mim como data-driven, né? E é difícil às vezes as pessoas entenderem assim, trocar a tua percepção por analisar o dado real, né? O que está acontecendo ali na hora, né? Para tomar uma decisão. Como é que você enxerga isso? Por que é tão difícil? Você já falou de um outro termo que é o data-centric, ou seja, um passo à frente até, e a gente ainda está discutindo de trás. Jorge, como é que fica isso daí? Tentar desmistificar, né? Acho que é o ponto. Eu acho que eu vou voltar para o ser humano, né? O ser humano, ele não é racional, né? Ele é racional e irracional também, né? Então a gente toma decisões baseadas muitas vezes em percepções, em sentimentos, né? E você ser uma empresa, uma organização data-driven,
é você, de fato, olhar os dados e tomar decisão baseada em dados, né? Então, a gente poder ter indicadores para a tomada de decisão mais assertiva, vamos dizer assim, né? E eu acho que o mundo do Big Data, né, da inteligência artificial, ele vem para agregar uma quantidade de dados e de variáveis que o ser humano não teria capacidade de fazer sozinho, né? Então, eu acho que esse é o ponto, as empresas entenderem que, poxa, legal, o mundo está evoluindo, os processos estão cada vez mais digitais. Uma vez que ele é digital, ele gera muitos dados, né? Esses dados podem me ajudar, por exemplo, a ter uma previsibilidade de algum tipo de operação que acontece na minha empresa, seja de venda, seja de demanda. Ela pode me dar uma previsão, por exemplo, de faturamento. Ela pode me dar como eu estava comentando, né? Assim, pode me ajudar a ter um processo que ele funcione melhor, né? Ele pode, muitas vezes também, por exemplo, para processos repetitivos, né? A gente tem usado já muito o tal do RPA, né? Robot Process Automation, né? Automação de processos através de robô mesmo. Então, eu acho que assim, esse é um mundo que ele só vai evoluir, né? As empresas, elas às vezes tendem a esperar bastante para a onda passar, né? Mas ela vai passar, né? E as empresas que estiverem preparadas e quiserem estar na fronteira e inovar, elas vão ter que começar a ser cada vez mais data-driven. Uhum. Jorge, não tem como escapar desse assunto. ChatGPT, Midjourney, inteligência artificial está na boca do povo, democratizou. Ajudou a Semantics ou atrapalhou? Olha, PC, eu acho que nem ajudou nem atrapalhou, né? A Semantics está num espaço, vamos dizer assim, né? num setor que está fadado a crescer, né? Então, esse mundo de tecnologia, de dados, de AI, ele só vai estar mais presente nas nossas vidas, né? Até pouco tempo atrás, só as Big Techs tinham a capacidade de fazer de ter esse tipo de tecnologia dentro de casa, né? Eu acho que eu vejo com bons olhos, né, assim, a gente poder ter soluções que estão avançando, evoluindo. Eu acho que o mundo vai ficar mais complicado ainda, né, porque vão começar a surgir realmente tecnologias que a gente não entende, né, e não consegue compreender. Jorge, qual que é o caminho da Semantics Health? Para onde vocês querem navegar? Qual que é o futuro da Semantics Health? Olha, a gente está muito animado, PC, porque eu acho que a indústria da saúde, ela carece, né, de projetos de dados. A gente tem uma missão na Semantics que é impactar bilhões de vidas com dados, né? Já na Semantics Health a gente costuma dizer que a gente transforma dados em cuidados, né? Então a gente tem essa missão que na nossa visão é nobre, de ajudar esse setor a ser mais sustentável, ajudar esse setor a cuidar melhor das pessoas, né? Ter melhores desfechos. Então, assim, a gente fez essa aquisição recente que eu comentei da Zeta. Isso aportou todo um time incrível para nós, né? De cientistas de dados, engenheiros, enfermeiros, né? Para o time. A gente construiu ao longo desses últimos meses um roadmap muito robusto do ponto de vista de produto, né? Então a gente tem aí um roadmap de curto, médio e longo prazo de desenvolvimento de vários produtos para a nossa indústria. Olhando mais para frente, tem vários temas que a gente vai se apropriar e vai começar a desenhar. Eu acho que tem muita coisa surgindo aí que vai transformar a indústria da saúde e a gente quer fazer parte disso, né? A gente tem uma ambição de ser uma empresa global, né? Então, a gente hoje na Semantics tem clientes em 20 países e tem escritório físico em 4, né? A gente fez a primeira aquisição fora do Brasil, que foi a Elemento AI. Então, lá eles aportam também clientes e time, né? Então, a gente tem também algo que é importante comentar, um laboratório no MIT, né? Então a gente vai colocar ali algumas
algumas pessoas para pesquisar alguns temas importantes para nós. Temos aqui em Campinas, na Unicamp, também um laboratório de desenvolvimento, que a gente inclusive já fez alguns projetos de saúde ali. A gente fez um algoritmo para detecção de Covid, na época do Covid, e a gente doou esse algoritmo para o governo de São Paulo, né? Então, assim, estamos muito animados, o time está muito animado, temos um roadmap já pronto. Agora, como diz o nosso fundador, o Léo, e nosso CEO, é executar, né? A gente poder, de fato, colocar esse plano em prática, executar, construir projetos e fazer o bem aí para a saúde, não só no país, mas também pelo mundo. No caso de operadoras, a gente sabe que as operadoras hoje estão no momento de crise, né, tentando buscar aí modelos inovadores, né? Então, verticalizo ou não verticalizo, o que eu faço? Tem a questão de buscar novos modelos de remuneração, saio do fee for service, busco... eu queria que você me dissesse assim, olhando uma empresa que tem a ciência de dados como princípio, como é que vocês estão enxergando esse ecossistema de operadoras? Olha, o mercado de fato está passando por um momento desafiador, né? Eu já comentei sobre isso, né? E eu acho que eu ouço a respeito de saúde baseada em valor, né? E VBHC já há pelo menos 16 anos, desde o lançamento do livro do Michael Porter, né? Redefinindo o mercado de saúde. Sou estudioso, né, do tema, mas eu acho que falta, talvez, e eu tenho visto isso nas discussões, né, com os diferentes atores do setor, que apesar da gente ter evoluído, né, na discussão, eu acho que ainda carece de confiança, né, entre as partes, né? Então, acho que a gente tem ajudado nessa discussão, né, com alguns dos nossos clientes, e eu acho que assim, a visão de dados, né, você começar a ter dados de desfecho, né, dados do clínicos, né, do paciente, eu acho que a gente começa a ter uma discussão mais racional, né, era o que a gente estava falando, né, mas eu acho que, de fato, o caminho da verticalização, ele é o caminho mais óbvio, e eu acho que talvez no Brasil ele tem se dado, tem sido um movimento de sucesso, né, mas não é o único caminho, né, eu acho que tem outros caminhos também que estão surgindo. O fato é, né, que a visão longitudinal do paciente, né, você conseguir ter olhar para o paciente de uma maneira mais ao longo do tempo, né, com indicadores, né, e não só de desfecho, mas de qualidade, é fundamental não só para melhor assistência, mas também melhor experiência do paciente, né, e por que não, né, a questão dos custos, né, a gente poder ser mais racional do ponto de vista de custo. Eu dou um exemplo, né, então nós todos somos pacientes, né, e a gente já passou por aquela situação que a gente vai numa consulta num local, faz um exame na outra, aí faz uma consulta depois de um tempo em outro profissional, e aquele profissional pede os mesmos exames, não sabe o que você fez, não tem acesso a nada, né? Então, isso é a visão fragmentada da saúde, né? Quando a gente começa a olhar algumas empresas verticalizadas, elas começam a ter esse olhar, né? Poxa, eu quero que o meu paciente ele navegue pelos meus ativos, e com isso eu vou entregar para ele uma melhor experiência, vou conseguir entregar para ele uma visão de cuidado à saúde e não à doença, né? Eu acho que esse é um pouco de como eu tenho visto o setor, esses movimentos que estão acontecendo aí. Jorge, a gente na sexta temporada, a gente criou uma sessão de perguntas para as pessoas conhecerem o Jorge pessoalmente. Mas quem que é o Jorge? Para quem não sabe, Jorge, você tem uma história muito interessante na stalkeada que eu dei em você. Porque você passou por empresas como conteudista, né? Então você passou por um portal que eu amo, que é o Update or Die, né? Você passou pela HSM, que é um baita portal, você falou de capacitação, baita empresa de capacitação, treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? E aí, para quem não sabe, o Jorge também tirou primeiro lugar em um hackathon, que é o Hackamed, né, Jorge? E você ingressou aí nesse mercado da saúde, abraçou, tá falando com propriedade, então é muito interessante isso. Eu queria primeiro te dar os parabéns por essa grande jornada, mas eu queria que você me falasse, Jorge, se você pudesse ter apenas um aplicativo no seu smartphone, qual seria? PC, primeiro obrigado aí pelos elogios,
De fato, eu sou muito grato pelas histórias e pelas coisas que eu já fiz aí ao longo da minha carreira. Pensando em um aplicativo, eu vou no simples e básico, que é o WhatsApp, né? Eu não vivo sem o WhatsApp. Internet brasileira, eu sempre falo. WhatsApp é a internet brasileira. Se eu abrir seu Spotify agora, qual que é a última música ou o último conteúdo que você ouviu? Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque eu sou um amante da música, né? Eu adoro música, e não só música, mas eu consumo muita informação, né? Livro, podcast. Mas se eu for pensar numa música, talvez seja uma música do Miles Davis. Foi a última que você ouviu? Tá aí no teu Spotify? Vou te falar aqui, ó. Eu abri meu Spotify agora até pra falar pros nossos ouvintes, ó. Ó, a última coisa que eu ouvi aqui foi o Marcelo Adnet no Podpah. Tava escutando esse hoje de manhã. O que você tem aí na tua playlist aí, Jorge? Eu tô sem o meu celular aqui, mas eu posso te falar o novo CD do Red Hot Chili Peppers. Eu não vou saber o nome aqui, mas eu sou fã desse conjunto. Pô, então fica a dica aí pros ouvintes. Novo CD do Red Hot Chili. O que isso diz sobre você, Jorge? Diz que eu gosto do novo, né? Então, se você pegar a minha playlist, dificilmente eu vou estar escutando alguma coisa muito do passado, assim. Talvez eu até escute, mas eu sempre gosto da novidade. Eu comentei de Miles Davis, né? Miles Davis é um caso à parte porque a discografia dele é muito extensa e tem muita coisa. Eu sempre estou descobrindo uma coisa nova. Então, isso é um pouco do meu perfil aqui. Eu gosto de coisas novas, né? De fuçar o novo e descobrir inovação. Então, esse é um pouco do meu perfil aqui. Para encerrar, eu queria te agradecer demais, Jorge. Obrigado. Hoje a gente conversou com o Head da Semantics Health. Para encerrar, eu vou deixar a palavra com você. Eu queria que você contasse essa moral da história. Por que a saúde, depois de ter passado por Update or Die, por ter passado pela HSM? A palavra final, encerramento, é todo seu, Jorge. Legal, PC. Pô, essa é uma pergunta importante. Meu sonho, quando criança, era ser médico, né? E aí aconteceu um fato curioso, que foi uma feira de ciências na escola, e fizeram a dissecação do sapo, e eu passei mal, saí de maca, e aí os meus sonhos aí na saúde, né, na prática da medicina, eles morreram, né? Mas isso sempre, a saúde sempre ficou na minha cabeça, né? E quando eu me formei, meu primeiro emprego foi numa empresa chamada Amil, né? Que era naquela época uma empresa familiar. Eu lembro eu sou tenista, né? Eu joguei tênis quase que profissional, e o dono da Amil é o Dr. Edson Bueno, que era amante do tênis. Então, ao longo da minha infância, eu joguei algumas vezes com ele, e quando foi o momento do meu primeiro emprego, eu acabei entrando na Amil, né? Na área de vendas da Amil, e aí começou toda a minha trajetória com a saúde. Mesmo tendo saído de empresas de saúde para ir para uma empresa de educação, que foi a HSM, eu fundei uma corretora de seguros no mercado de saúde, então eu continuei ao longo da minha história muito envolvido, e hoje estou muito mais atuante dentro do setor, agora numa empresa de tecnologia, né? Maravilha. Então, gente, olha, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Vioral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.